Sejam bem-vindos a essa aula. Nós vamos abordar aqui o modelo de Hessian-Ohlin, que chamaremos de modelo HO. Vamos embora? Pessoal, primeiramente vamos falar sobre a dotação relativa de fatores. O modelo HO, também conhecido como modelo de Hessian-Ohlin-Samuelson, ou HOS, nesse modelo, Samuelson traduziu os argumentos de Hessian-Ohlin em modelos formais, matemáticos, que são conhecidos até hoje na literatura. Nesses modelos, há uma ênfase de que havendo preços desiguais no regime de autarquia, devem ser principalmente a interação entre diferença na dotação relativa dos fatores entre os países e diferença na intensidade do uso de fatores entre eles. Por exemplo, pessoal, considere dois países, doméstico e estrangeiro. Estrangeiro sempre lembrando aqui que eu estou representando com asterístico, e dois setores, I e J. Se K sobre L for maior do que K sobre L, ambos com asterisco, o país doméstico é relativamente mais abundante em capital do que o país estrangeiro. E se KI sobre LI for maior do que KJ sobre LJ, o setor I é relativamente mais intenso no uso de capital do que no setor J, como vimos na aula passada. Nesse caso, o país doméstico terá vantagem comparativa no bem I e, portanto, exportará o bem I e, consecutivamente, importará o bem J. Bom, pessoal, vamos à dotação de fatores. Abundância relativa de fatores, a gente tem intensidade relativa de fatores. A gente tem essas duas possibilidades. Dado isso, eu tenho vantagem comparativa, tá? E aí, com essa abordagem, a gente tem a teoria de HO, que a gente vai assistir, ou vai assistir agora, né, a aula, o modelo HO. Países serão, então, de acordo com essa teoria, exportadores de produtos intensivos no fator relativamente abundante. Então, o fator abundante ou a abundância relativa de fatores, K dividido por L é maior do que K dividido por L asterisco, aquela questão de ser um país estrangeiro ou a gringa. Dado isso, o país doméstico relativamente mais abundante em capital. Se eu tenho intensidade relativa de fatores, nesse caso aqui, eu tenho I e J aqui como índice, tá? KI sobre LI maior do que KJ sobre LJ. Nesse caso aqui, o setor J é relativamente mais intenso no uso de capital do que o setor J. Recapitulando, se eu tenho intensidade relativa de fatores, eu vou avaliar dois setores, tá? I e J. E se KI sobre LI for maior do que KJ sobre LJ, isso quer dizer que o setor I é relativamente mais intenso no uso do capital do que o setor J. Quando eu estou falando de abundância relativa de fatores, eu estou analisando a mesma relação no mesmo setor, só que com países diferentes. Por isso eu tenho um asterisco aqui. K sobre L é maior do que K asterisco sobre L. Nesse caso aqui que vocês estão vendo na tela, o país doméstico é relativamente mais abundante em capital comparado com a gringa. Aqui é a teoria de HO, a teoria das proporções dos fatores. Se eu estou falando de proporção de fator, eu estou falando da teoria de Hessian-Ohlin, tá? A tabela que aparece aí na tela para vocês ilustra a diferença na dotação relativa de fatores para um conjunto de países escolhidos. Observe que a variável relevante é a quantidade relativa e não a quantidade absoluta. Por exemplo, o Brasil tem um estoque de capital superior à da Suíça, mas tem somente 149 mil dólares por trabalhador, enquanto um trabalhador suíço tem uma quantidade superior a 4 vezes mais de capital para executar sua atividade. Então, estou comparando aqui
Brasil com a Suíça, mas você pode comparar o Brasil com a Alemanha, aqui, ou por exemplo com a China. Vamos comparar aqui o Brasil com a China. Número de pessoas, eu tenho 90,5 milhões de habitantes e China com 792,2 milhões de habitantes. Aí vamos para o capital. O Brasil tem 13.468 bilhões de capital e a China tem muito mais, 85.569 bilhões de capital. Se eu for dividir isso por trabalhador, eu vou ter esse número que está aqui na última coluna, capital por trabalhador. Para cada trabalhador, eu tenho, então, no Brasil, 149 mil dólares. E para a China, 108 mil dólares. Então, tem diferença aqui no capital por trabalhador. Só lembrando a vocês aqui, vamos falar sobre alguns exemplos de fatores de produção. Primeiro, o trabalho. Trabalhadores não qualificados e trabalhadores qualificados. Então, de todos os trabalhadores, eu posso selecionar dois grupos e enquadrar os trabalhadores nesses dois grupos. Trabalhadores não qualificados e trabalhadores qualificados. A gente vai chamar disso de capital humano. Tem aqui também o capital físico. Aí o exemplo de capital físico: máquinas, equipamentos, instalações. 3. Recursos naturais. Quais são esses recursos naturais? Terra para plantação, petróleo, minério. Esses recursos naturais aqui geralmente estão alocados no país. Por exemplo, o Brasil é um país que tem bastante recurso natural. Terra para plantação, porque o Brasil é muito vasto, né, e muito rico em terras. Petróleo, por exemplo, e aí tem minério. Minério a gente encontra mais na região ali de Espírito Santo e Minas Gerais. Esses recursos estão mais atrelados a onde está situado o país, tá? Eu tenho outros recursos também, por exemplo, capital intelectual, conhecimento e informação. E eu tenho também o capital social. O que seria o capital social? O capital social é, por exemplo, vinculado a pessoas que facilitam a cooperação, que, por exemplo, tem confiança mútua, membros de associação, cumprimento de regras sociais, essas coisas que a gente vai ver mais à frente. Agora, pessoal, eu tenho uma questão. Quando há vários fatores de produção, como pode ser definida a abundância relativa de um fator? A gente estava trabalhando com o fator IJ, certo? Agora eu mostrei para vocês que eu tenho uma infinidade de fatores de produção. E agora? Quando há vários fatores de produção, como pode ser definida a abundância relativa de fator? Nesse caso, pessoal, verifica-se a participação na quantidade do fator em um país e a dotação mundial desse fator. Se ela é maior do que a participação desse fator, desse país, na renda mundial. Essa equação está descrita aqui no finalzinho desse slide. A dotação relativa do fator I no país J é dada da seguinte forma: FIJ sobre FIW, tudo isso dividido por RNBJ sobre RNBW. Isso é a dotação relativa do fator. I é o fator de produção, J é o país, W o mundo, RNB é a renda nacional bruta nesse caso. A tabela que aparece agora na tela para vocês é uma tabela que apresenta uma quantidade de 3 fatores: área de produção de cereais, trabalhadores e floresta. E ainda a renda nacional medida em dólares, ajustada para a paridade do poder de compra, PPP, para 5 países e para o mundo. Esses dados são de 2016. A correção por paridade do poder de compra é necessária para a comparação entre países, porque os preços dos bens são diferentes entre os países, segundo a renda per capita. Por exemplo, o preço do corte de cabelo é maior nos Estados Unidos do que no Brasil. Esse diferencial do preço ocorre mesmo entre regiões dentro
do país quando a renda per capita varia. Então eu tenho que levar em consideração isso. Aqui eu tenho os fatores na primeira coluna, área de produção de cereais, por exemplo. Aí eu tenho Argentina, Brasil, China, Coreia, Estados Unidos e mundo, tá? O trabalhador, né? Milhões de pessoas na segunda linha aqui. Por exemplo, a Argentina, trabalhadores, eu tenho 19,7 milhões de trabalhadores envolvidos aqui nessa produção. No Brasil, eu tenho 103,2 milhões de trabalhadores. A renda nacional bruta para a Argentina é igual a 855 e para o Brasil, 3.075. Temos então aqui a dotação relativa, que é calculada dessa forma aqui. A dotação relativa ela vai ser a aplicação dessa fórmula. E aqui na tabela eu tenho o resultado para Argentina, Brasil, China, Coreia e Estados Unidos. E claro, para o mundo ela é igual a 1, ou seja, 100%. Na parte 2 aqui dessa tabela, aqui nós mostramos a participação de cada fator e da renda nacional de todos os países, selecionados e do mundo. Esse resultado ele é obtido dividindo a quantidade de fator e da renda nacional de cada país no total do mundo, como pode ser visto na fórmula aqui apresentada. A parte 3 aqui dessa tabela mostra a dotação relativa por fator para países selecionados no ano de 2016. Por exemplo, a Argentina tem uma dotação relativa diária para a produção de cereais de 2,58. Esse resultado é obtido dividindo a participação da Argentina no total mundial, que alcança 1,8%, ou 0,018, sobre a sua parcela na renda mundial, que é de 0,7%. Então, observando a dotação relativa, nota-se que a Argentina e o Brasil são países relativamente abundantes em terra para a produção de cereais, devido às exportações líquidas de cereais ocorrerem aqui nessa questão. Quanto ao fator trabalho, o Brasil e a China têm abundância no fator e, portanto, devem ser exportadores de produtos intensivos em trabalho. Tudo que eu acabei de falar aqui sobre a diferença de intensidade de fatores, eu posso mostrar aqui nesse gráfico, que é a isocusto. Aqui o K representa a quantidade de capital, aqui L a quantidade de trabalho, e aí eu vou ver em que ponto dessa isocusto está a minha economia. Por exemplo, eu tenho aqui o Y1, que é a produção da economia 1. Ela está aqui pontilhada, onde essa linha vermelha, que é a curva de indiferença, toca aqui a curva isolucro. Eu tenho aqui a verde também, que é uma outra economia. KY é dividido por LY é maior do que KX dividido por LX, como pode ser visto. Então aqui eu tenho uma produção maior do que aqui nesse ponto. Aqui nessa tabela, vocês estão vendo a intensidade relativa de fatores por setor nos Estados Unidos. Então aqui eu estou avaliando apenas um país e a relação de capital por trabalhador naquele setor. Aqui eu tenho alimentício, têxtil, vestuário, eletrônico, equipamentos. Então, cada um setor desse aqui tem um capital por trabalhador, tá? Por exemplo, aqui no setor têxtil eu tenho 44 capital por trabalhador nesse setor. Aqui no setor químico e derivado eu tenho muito mais, eu tenho quase 4 vezes mais, 192,6 por trabalhador. Capital K sobre L por trabalhador aqui. Agora, pessoal, a gente vai para as hipóteses do modelo HO que a gente vai ver aqui nessa aula.
Então, quais são as hipóteses do modelo HO? 2 países, doméstico e a gringa, aqui a gringa com um asterístico, 2 bens, X e Y, 2 fatores de produção, que aqui eu vou englobar tudo que for relacionado a capital dentro desse fator capital e tudo que estiver relacionado ao trabalho dentro do setor trabalho. Eu tenho fatores homogêneos e quantidade fixa em cada país. Eu tenho também mobilidade perfeita entre os países. Só lembrando, pessoal, esses fatores são homogêneos, ou seja, podem ser utilizados na produção dos bens X e Y. As quantidades de cada fator são fixas em cada país. Os 2 fatores têm mobilidade perfeita entre os setores, X e Y, mas não tem mobilidade entre os países, tá? Isso tem que ficar bem claro. Eu consigo fazer a mobilização ou mover o fator de produção entre os setores, mas não consigo ainda mover esses fatores de produção entre os países. Note também que não somente trabalhadores, mas o capital pode ser utilizado nos 2 setores. Isso difere do modelo de fatores específicos que a gente viu na aula passada, em que o capital, uma vez que aplicado em um setor, não pode ser usado em outro setor. Vimos anteriormente também a especificidade do capital quando citamos que um TA usado no setor têxtil não pode ser utilizado, por exemplo, no setor automotivo. Essa transferência de capital poderia ocorrer somente no longo prazo. Lembra que a gente viu até a questão da deteriorização do capital, que a gente fazia a retirada de um percentual do balanço para amortização desse capital? Isso vai ser diferente agora, tá? Logo, se o capital é perfeitamente móvel entre os setores no modelo HO, a análise é de longo prazo. Eu não vou ter análise de curto prazo nem longo prazo. O que define o curto prazo aqui? Curto prazo é definido quando eu tenho algum fator fixo. Nesse caso, eu não tenho nenhum. Então, eu vou analisar tudo no longo prazo aqui. Continuando com as hipóteses do modelo. O mercado de bens e de fatores P são perfeitamente competitivos. A função de produção é homogênea, linear, idêntica em ambos os países. Aí aqui eu estou fazendo x é igual a f de x de KL, y é igual a f de y KL. Essas funções apresentam retornos constantes de escala e não diferem entre os países para a gente evitar a influência de diferentes tecnologias, para a gente, na verdade, evitar a influência de diferentes tecnologias sobre o comércio, como visto no modelo ricardiano que a gente viu na aula passada. As preferências são iguais e homotéticas. Essa suposição impede que diferenças nas preferências estimulem o comércio entre os países. Sobre diferentes dotações relativas de fatores da produção entre os países, essa é a única característica que diferencia um país do outro. O objetivo é justamente analisar esse efeito sobre o comércio internacional. O modelo HO também requer que os bens sejam produzidos com uso intensivo de fatores diferenciados entre os setores. O gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, vou voltar a ele. Ele mostra que, dado o preço relativo do trabalho, salário por trabalhador medido em unidade de capital, que é W sobre R, onde W representa o salário do trabalhador e R indica a remuneração do capital, ambos medidos no mesmo período. Os setores X e Y escolhem a combinação ótima de fatores, aqui como eu mostrei anteriormente nesse gráfico. Note que, como desenhado no gráfico que está na tela, KY sobre LY é maior do que KX sobre LX. Isso significa, pessoal, que o setor Y é relativamente mais intenso no uso de capital do que o setor X. Esse resultado depende da disponibilidade de tecnologia dos dois setores. A tabela que aparece aí na tela de vocês ilustra a distribuição na intensidade do uso de fatores nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente. Em 1982,
Observe que o setor vestuário utiliza 8,3 mil de capital. Aí aqui é valores em máquinas, equipamentos, instalações, tudo que é necessário para a produção por trabalhador. Enquanto o setor de produtos de petróleo e carvão é cerca de 468,1 mil dólares por trabalhador. Em resumo, pessoal, há diferenças importantes no uso intensivo do fator entre os setores. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a dotação de fatores e a fronteira de possibilidade de produção. Inicialmente, pessoal, considere o caso de coeficientes fixos de produção. Vamos lá, supondo aqui a tecnologia tipo Leontief, aquela que vocês veem em microeconomia. Vocês estudaram como isoquantas, de ângulo reto, aquela equação Leontief, que ela pode ser escrita como A, que multiplica L de x vezes x, mais A, L de y, que vai ser igual a L. Então, a dotação dos fatores de produção impõe uma restrição à produção dos bens, ou seja, a dotação de cada fator que o país dispõe deve ser igual à quantidade desse fator utilizado em cada setor. Por isso que eu falei para vocês, o L tem que ser igual ao somatório do uso dele nos dois setores. AL que multiplica X, AL que multiplica ALY que multiplica Y, tem que ser igual a L. Sendo AKX a quantidade de capital necessária para a produção de uma unidade de X. A de LX a quantidade de trabalho necessária para produzir uma unidade de X. E L a quantidade total de trabalho na economia. Se Y é mais intenso no uso de capital, AKY dividido por AKL vai ser maior do que AKX sobre ALX. Esse AKX, como eu falei, é a quantidade de K por unidade de X, Azinho KL, a quantidade de K por unidade de Y. AL de X é a quantidade de L por unidade de X e, finalmente, LY é igual à quantidade de L por unidade de Y. E aí, voltando a essa relação aqui, AKY dividido por ALY é maior do que AKX dividido por ALX. Eu posso reorganizar isso, como vocês estão vendo na minha tela, e reescrever dessa forma. Reescrevendo, eu tenho que, como vocês estão vendo na tela, pessoal, a dotação de fatores impõe restrições. L, como eu falei anteriormente, é a quantidade de trabalho. Aqui seguindo as restrições impostas pela dotação inicial, eu tenho que AL de x vezes x mais AL de y igual a L. Logo, aí aqui eu só isolei y vai ser escrito dessa forma. K é a quantidade de capital, e aí eu vou fazer a mesma coisa para o capital. Eu fiz para o L aqui, eu vou fazer para o capital agora. A de KX de x mais A KY de y é igual a K. Aí eu vou isolar y, que é o bem, o produto y que eu faço questão de analisar nesse momento. Ele vai ser escrito em função de x. Essa equação aqui, que vocês estão vendo na tela, y em função de x é a restrição do trabalho, e aqui y em função de x com relação a k é a restrição do capital. Estas restrições são lineares, devido às minhas hipóteses iniciais do modelo. Elas são lineares e podem ser representadas graficamente por uma reta, que eu vou mostrar para vocês a seguir. No entanto, para desenhar o gráfico é preciso saber se há diferenças nas inclinações, nessa inclinação e nessa inclinação. Ou seja, se AKYL sobre ALY é maior do que AKK dividido por ALK. Como vocês estão vendo na tela, eu preciso ver se há diferença entre essa parte da restrição L, que é a parte vermelha, e a parte azul da restrição K, para poder desenhar no mesmo plano. Qual inclinação é maior em valor absoluto? Como é que eu descubro isso? Se AKY sobre ALY for maior do que AKX e AKL, ou seja, o valor relativo aqui
no setor, no bem X, e esse aqui é o valor relativo no setor Y. Se isso acontecer, o Azinho LX sobre ALY é maior do que o AKX sobre AKY. Então, essa parte vermelha aqui é maior do que essa parte azul da equação. A restrição L, o ângulo aqui na restrição L é maior do que o ângulo da restrição K. A inclinação da restrição do trabalho é maior do que a inclinação da restrição de capital. Vamos ver isso no gráfico agora. Esse aqui é o eixo que eu estou desenhando da fronteira de possibilidade de produção. Y e X, tá? O bem Y e o bem X. Aqui é o ponto inicial, eu vou fazer a minha restrição de L, que é aquela equação que eu acabei de mostrar para vocês. Vou voltar nela. Aqui, ó, restrição de L. Ela está com o coeficiente vermelhinho aqui, que é a angulação dela. Então, desenhei ela nesse plano, na fronteira de possibilidade de produção. A primeira restrição, que é a L. Agora eu vou desenhar a restrição K. E aí eu vou desenhar com um ângulo diferente, que é o ângulo aquele que vocês viram pintado de azul. Essa aqui que apareceu na tela agora. O ângulo dessa restrição de K é diferente do ângulo da restrição de Y, tá? Esse aqui foi o gráfico que eu mostrei, a equação que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Essa é a angulação ALX sobre ALY. E a angulação da restrição K é igual a AKX sobre AKY, tá? Lembra, tudo aqui é relativo porque eu tenho dois países, dois setores e eu preciso comparar essas duas economias. Nesse ponto aqui, verde, esse segundo pontinho verde, é como se essa parte X aqui fosse zerada, então Y vai ser igual a L sobre ALY. E esse pontinho aqui, na mesma equação, é como se essa parte aqui, o Y, fosse zerado e eu tivesse só a outra parte. Fazendo a mesma coisa para a restrição de K, tá? É como se eu zerasse essa posição aqui, eu zerasse esse coeficiente. Aqui, nesse ponto A, onde as duas restrições se cruzam, eu tenho pleno emprego dos fatores K e L nessa economia. No ponto A do gráfico 3, o gráfico que aparece para vocês, ocorre o cruzamento das restrições impostas pelas quantidades de capital e de trabalho daquela economia. Nesse ponto, a economia conduzirá as quantidades X1 e XY. Produzirá as quantidades X1 e Y1 e teremos o pleno emprego de capital e de trabalho. Portanto, pessoal, nessa economia o ponto A está sobre a fronteira de possibilidade de produção. Agora, a gente pode determinar os demais pontos dessa fronteira de possibilidade de produção. Agora vamos analisar o próximo gráfico. Aqui eu tenho uma pequena diferença, tá? Eu tenho agora aqui um Y2 e o X0. Eu vou analisar esse pedaço. Se o país deseja produzir X0, qual é a quantidade de Y que ele poderá obter? Para respondermos essa pergunta, a gente precisa traçar uma linha vertical pontilhada que atingirá a restrição do capital quando a produção atinge Y0. A partir daí, então, não há mais disponibilidade de capital, mas como a restrição do trabalho está acima, uma parte dos trabalhadores ficará desempregada. Note, pessoal, que para produzir o bem X são necessários os dois fatores de produção, tá? Esse resultado ocorre com qualquer quantidade produzida de X entre o eixo inicial, 0, e X1. Portanto, para qualquer quantidade produzida do bem X entre 0 e X1, a fronteira de possibilidade de produção ocorrerá a restrição do capital, que é a linha azul, tá? À esquerda do ponto A. Como vocês podem ver aqui, eu tenho nesse pedaço, entre o ponto verde e o ponto vermelho, o desemprego atrelado aqui
a esse pedaço, que é o desemprego de L trabalhadores. Agora, pessoal, vamos focar aqui na economia. Se a economia produzisse esse ponto vermelho, Y2, tá? X2. Se a economia resolve produzir Y2, qual é a quantidade do bem X que conseguirá produzir? Se ela quiser produzir Y2, qual é essa quantidade de X2 que ela vai conseguir produzir? Para responder, vamos traçar uma linha horizontal pontilhada a partir de Y2, que alcançará a restrição do trabalho quando a produção atingir X2, atingindo o pleno emprego, ou seja, essa linha tracejada aqui até esse ponto. No entanto, a restrição do capital ainda está à direita, indicando que há ociosidade desse fator. Aqui, ó, desemprego de K, ou seja, do fator K, que aqui são máquinas, equipamentos, tudo utilizado na produção. Assim, a fronteira de possibilidade de produção para qualquer produção do bem Y entre 0 e Y1 será a linha vermelha da restrição do capital e não a linha azul. A fronteira de possibilidade de produção corresponderá então à restrição do capital para a produção do bem X na faixa entre 0 e X1 e a restrição do trabalho na faixa entre X1 e L sobre ALX. Assim, a fronteira de possibilidade de produção, considerando as restrições impostas pela disponibilidade dos trabalhadores e do capital, é igual à próxima figura que eu vou mostrar. Logo, pessoal, eu pintei de verde aqui a fronteira de possibilidade de produção para esse modelo HO, com as restrições que eu falei anteriormente e com as hipóteses que eu falei também anteriormente. Essa linha verde é parte da linha azul até o ponto A, depois ela fica a linha vermelha a partir do ponto A. Então essa linha que está aqui ressaltada de verde é a fronteira de possibilidade de produção dessa economia, tá? Para o modelo de HO, com dois fatores, trabalho e capital, e com mobilidade de fatores dentro do próprio país. E a partir de agora, então, a gente vai passar para fazer a análise do que acontece com essa fronteira de possibilidade de produção quando a quantidade de um fator aumenta. Então, o próximo vídeo vai ser a continuação dessa aula, que é o que acontece com a fronteira de possibilidade de produção se a quantidade de K, ou seja, a quantidade de capital, aumentar nessa economia. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Até breve!